Então, muito bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 3 de junho do ano da graça de 2021. Olha, e se você está acordado, pode carregar aí no botãozinho para participar na emissão de hoje. Ora bem, como sabe, a Cor do Dinheiro não para e também não para aos fins de semana, aos feriados, também não para ao fim de semana. Ao fim de semana também tem programação. E antes de irmos ao programa de hoje, que temos aqui muita coisa para tratar, ao contrário do que as pessoas julgam, os feriados costumam ser muito férteis nestas matérias. Deixe-me só acertar a câmera, que estou a fazer isto sozinho hoje. Vamos só fazer um alerta, que é um dos temas que eu vou tratar daqui a pouco, como você poderá reparar. Hoje, por volta das 11 da manhã, vou fazer uma conversa improvável e vai ser com o professor Nuno Palma. Eu sei que isto não diz nada a muita gente, mas eu vou explicar. Nuno Palma é um professor de História Económica que leciona na Universidade de Manchester e veio ao MEL da semana passada a fazer uma apresentação. E foi violenta, vergonhosa e estupidamente vilipendiado em Portugal. Nomeadamente pela maltinha, que você já sabe qual é, a malta da esquerda. E eu vou fazer uma entrevista ao senhor às 11 da manhã, tinha combinado isto já há uns dias, precisamente para esclarecer o conteúdo do paper que ele apresentou no MEL e, sobretudo, as sacanices, desculpe-me as expressões que foram feitas por muita gente em Portugal. Mas eu já lá vou. Quero alertar que o think tank, que devia ter sido feito terça-feira, foi feito ontem, vá lá ver, vale a pena dar uma olhada naquilo. E, without further ado, deixe-me só explicar e lembrar sempre que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, a gente faz sempre o disclosure destas coisas e, portanto, quando você for ao site fazer compras, no checkout escrever Camilo no cupom promocional, tem um desconto de 10%, fora as promoções semanais. E a promoção desta semana é o projetor. Vale a pena. Bom, vamos então à edição de hoje. Está tudo bem com o som, não está? Bem, já temos num feriado 2.600 pessoas em direto. Muito bem. Vamos lá a isto. Na semana passada, Nuno Palma veio falar ao MEL, à convenção do MEL, Movimento Europa e Liberdade. E Nuno Palma teve o desplante de ir falar do antigo regime. E o que é que Nuno Palma disse? Basicamente duas coisas. Olha, o período que nós vivemos na ditadura permitiu fazer progressos numa série de áreas que a Primeira República não tinha feito. Saúde, educação, crescimento da economia, e ousou, veja lá, dizer que em certos momentos o crescimento económico daqueles anos foi superior, estamos a falar dos anos 60, foi superior a muitos momentos da democracia. Caiu o Carmo e a Trindade. Epá, mas o gajo é um fascista, vem para aqui defender o antigo regime. Espera aí uma coisa. Vamos lá ver se a gente se entende. O Estado Novo foi uma ditadura? Foi. Cerceou liberdades? Cerceou. Isso merece a nossa condenação sem margem para dúvidas. Portugal devia ter abandonado a ditadura ao fim dos 20 anos do consulado do Dr. Salazar? Sem dúvida nenhuma. O Dr. Salazar teria ficado na história como um dos políticos mais influentes, mais importantes de Portugal no século XX. Infelizmente não saiu a tempo e estragou tudo. Mas a verdade é que é preciso separar a conversa dos factos. E os factos mostram que aquilo que Nuno Palma disse tem toda a razão. Aliás, Nuno Palma nem sequer foi inovador aqui. Porque já houve outros momentos nos últimos anos em que nós discutimos isto. Se você for ver, fale com qualquer economista sério que só analise dados. Vá lá ver o crescimento económico de Portugal nos anos 60. Quando entramos na OCDE, na OCDE, na EFTA, até European Free Trade Association, até pouco antes do 25 de Abril. Pouco antes, 3 ou 4 anos antes do 25 de Abril. Vai ver o crescimento económico naquela altura. Isto são factos. Não há como dar a volta. Agora ver. Comentadeiros. Lembra-se que ontem me atirei na Catarina Mendes? Afinal, houve um espectador ontem que me disse assim, olha, vá lá ver toda a conversa que é para ver como ela não ficou por ali. Bom,
E ontem critiquei na Catarina Mendes por causa da história dela ter mentido em relação à Fátima Bonifácio. A mesma Ana Catarina Mendes, alertado por um espectador aqui, fui ver, também falou de Nuno Palma, deturpando tudo aquilo que ele disse. Bom, mas o mais vergonhoso foi Pedro Marques. Pedro Marques não tem um pingo de vergonha na cara. Sim, o eurodeputado, o antigo ministro de Sócrates e de António Costa. Fez um tweet, mas uma coisa absolutamente despicable. Vá lá ver. Onde falseia totalmente aquilo que foi dito. Bom, como eu não gosto de desonestidades intelectuais e como quero dar ao Nuno Paulo uma oportunidade de se defender e como eu sei que algumas coisas que ele disse estão corretas, doa a quem doer, hoje às 11 da manhã vamos fazer uma entrevista com ele. Já agora convinha que nós, para justificarmos a nossa democracia, não precisemos de andar sempre a chamar nomes a quem esteve antes de nós, aos regimes anteriores. Isto é que é muito importante. Basta dizer assim, o Estado Novo foi uma ditadura. Foi. Isso já de si foi mau. Não vale a pena estar a mentir em relação a factos que se passaram durante o Estado Novo. Bem, ponto seguinte. E agora podem chamar os nomes que quiserem. O estudo da Fundação José Neves, e eu vou fazer aqui um alerta. Isto vai ser objeto de estudo amanhã. E porquê é que eu vou dizer isto? A Fundação José Neves pôs um estudo cá fora ontem onde diz que os salários de uma faixa muito importante da população, mais jovem, caíram brutalmente nos últimos 10 anos, na última década. Eu, como não vi o estudo ainda, não quero deter-me sobre ele. Mas este estudo vem confirmar uma coisa que nós vamos falar a seguir, que já vinha de terça-feira, que é a história das reformas estruturais que nós não fazemos. Mas eu, como digo, como não gosto de falar de coisas que eu não estudo e não vejo e não analisei, não quero falar sobre isto hoje, vou guardar isto para amanhã, ok? Fica prometido para a análise amanhã. Último ponto do período antes da ordem do dia, Rui Rio e o acesso ao poder. Rui Rio terá dito que está convencido que vai ter um bom resultado nas próximas eleições autárquicas. E porquê é que está convencido disso? Pela qualidade dos seus candidatos, mas também pela incompetência do PS e do Governo. É verdade que o PS e o Governo têm sido muito incompetentes, aliás, como nós temos falado aqui várias vezes. Aliás, o que você vai ver é, nós estamos a contentar com a mediocridade, percebe? O problema aqui não é saber se o país se remedeia ou não. O PS e os socialistas em geral, e os comunistas os comunistas regridem. Os socialistas fazem uma coisa, que é viver na mediocridade, percebe? Económica. O que eles fazem é garantir mediocridade económica. Não tem outra forma de explicar isto. E contentam-se com isto. Eu não me contento com isto. Eu gostava muito que Portugal estivesse na linha da frente daquilo que é o crescimento económico e desenvolvimento na Europa. E o que nós estamos a conseguir com isto é regredir para o nível... regredir. Vamos ser-nos ultrapassados de maneira que mais tarde ou mais cedo, 5 anos para mim, vamos estar na cauda da Europa. Agora, o que é que isto tem a ver com o Rui Rio? Eu gostava de dar um conselho a Rui Rio e à malta que está à volta dele. É assim, quando quiserem justificar porque é que o PSD tem que subir e vai ganhar eleições, não usem a incompetência dos outros. Usem um mérito das propostas do PSD. O grande defeito, em minha opinião, é que o PSD e a direita, em geral, não têm sabido explicar os méritos daquilo que é a liberdade. Não é só a liberdade económica, é a liberdade. A liberdade de escolha, a liberdade de podermos decidir, o mérito, o sermos avaliados pelo mérito e não a mediocridade, que é assim, olha, vamos nivelar todos pela mesma coisa, mas qual nivelar? As pessoas não são iguais, percebe? Uma coisa é nós garantirmos um nível básico de sobrevivência às pessoas. E estamos todos de acordo. Chama-se isso social-democracia. Se você quiser até o socialismo à direita dos alemães, é isto. Agora, dizerem-me que eu tenho que ser igual àquele tipo, se o tipo é pior do que eu, se trabalha menos do que eu, se é menos competente do que eu, não. Portanto, o conselho ao PSD, nivele por cima, pelas vantagens, pelos méritos da proposta do PSD. Não é dizer, pá, os gajos são os incompetentes, vamos beneficiar com isso. Isso não serve a ninguém, pá. Isso é nivelar por baixo. Bom, vamos lá então à agenda de hoje, que a agenda de hoje tem muito que se lhe diga. E por onde é que vou começar? Vamos começar por um assunto que não... Não vamos começar nada pelo assunto das reformas estruturais. Vamos às entrevistas que eu ontem perdi uma boa parte do meu serão a ver. A de André Ventura, à TVI, que não vamos ter tempo para ver hoje, vou deixar para amanhã, a malta do Chega vai me insultar, e vamos à principal, à mais importante, a do vice-almirante Gouveia Mel, Henrique Passalacqua de Gouveia Mel.
para aqueles que não tenham percebido ainda, o senhor é brutalmente competente. Aliás, eu tenho feito elogios aqui há muito tempo, e ao contrário do que dizem os espectadores, não é por termos sido colegas na mesma escola em Climane, em Moçambique. É porque eu sinceramente acho que o Gouveia Melo é um tipo competente. É um militar, percebe de logística, percebe de comando, percebe de disciplina. Disciplina é uma coisa muito importante. Como dizia ontem o Vítor Gonçalves na RTP, está impressionado, porque é uma coisa que várias pessoas me disseram, inclusive aqui próximo do centro de vacinação, aqui no estádio universitário, já me disseram várias vezes. É pá, impressionante, nós chegámos lá, havia uma pequena fila, mas nós fomos vacinados, pá, poucos minutos em relação à hora que tinha sido prevista. Isto só se consegue com gente que tem noção de logística e disciplina. E eu estou à vontade para falar disto, que eu tive um pai que era militar. E, portanto, em minha casa a disciplina e a logística eram coisas fundamentais. Portanto, eu aprendi com eles. Não? Os militares são assim, sabem mandar, sabem obedecer. Agora, o que eu achei mais interessante na entrevista foram duas coisas. A primeira é a questão do processo. Repare, o rigor, o preparar tudo, organizar. Segundo, a modéstia de Gouveia Melo. Quando o jornalista diz assim, alguém sugeriu que o senhor podia ser candidato presidencial, ele disse, olha, estão enganados, estão a brincar. Eu sou militar, não tenho qualidades para ser político. Ainda bem que ele disse aquilo. Pode não ser assim no futuro, mas ainda bem que ele disse aquilo. Em segundo lugar, perceber que o tipo sabe mesmo daquilo e porquê. Notou-se quando ele diz assim, agora estamos a pensar numa nova fase. E qual é essa nova fase? A nova fase é as pessoas de 70 anos para cima, que não foram vacinadas ainda, chegarem a qualquer sítio onde há um centro de vacinação, apresentar o seu cartão de cidadão e dizer assim, olha, eu gostava de ser vacinado. Isto é brutal. Agora deixa-me só fazer uma pergunta. Valeu a pena andarmos a perder tempo com aquele maluco lá que tentaram pôr, o Francisco Ramos? Veja só a diferença. O outro era só idiotices, tontices. Todos os dias era um disparate novo, não é? Ou meter-se com este, ou certificar que era o candidato, o mandatário à candidatura presidencial da Marisa Matias, ou então... ou melhor, da Ana Gomes, ou então dizer que quem contestava aquilo eram os apoiantes. Aquilo era só disparates. Agora compare com o Henrique Gouveia Melo, não tem nada a ver. É um outro mundo, não é? E depois, sobretudo, a preparação e dizer assim, bom, nós já estamos a pensar no que vai acontecer a seguir. Isto não tem paralelo em Portugal. E uma coisa muito importante que o Gouveia Melo disse que é assim, quando o jornalista lhe pergunta, bom, mas nós não estamos habituados a isto em Portugal. E ele diz, pois, mas quem fez isto, quem montou esta operação foram portugueses, não é? A implementação está a ser feita por portugueses. Está a ver a diferença? É que quando nós temos gente que sabe mandar cá em cima, as coisas funcionam. Quando nós temos gente que sabe gerir, as coisas funcionam. É por isso que as empresas estrangeiras vêm em Portugal são empresas brutais. Porque nós não temos organização, não temos disciplina e não temos método. E quando isso existe, nós somos dos melhores, como está a ver com a questão da Task Force para a vacinação. E agora imagine só, são 4.700 pessoas, não são só militares, não é? São pessoas de vários setores da administração pública em Portugal, inclusive a do malfadado Ministério da Saúde. Está a ver? As pessoas não são más. Quando a gestão funciona, elas são do melhor que há no mundo, não é? Era isto que o Sr. Presidente da República devia estar a dizer nesta altura, não é dizer por tudo e por nada, nós somos os melhores, não é? Não somos nada. Somos os melhores quando temos disciplina, quando temos gestão, como prova aquilo que o Gouveia Melo está a fazer. Bem, já estamos aqui a alongar muito na agenda e vamos diretamente agora para a OCDE. Bom, terça-feira desta semana, eu recordo-me ter dito aqui que a OCDE andava a dizer umas coisas sobre Portugal e que uma das coisas que disse é isto que está aqui, mas os jornais não disseram. OCDE, isto é o meu jornal, o Jornal de Negócios, fica feita aqui a declaração de interesses, OCDE insiste em reformas estruturais para Portugal. E eu, na altura, critiquei aqui outros jornais porque toda a gente se centrou em tudo e mais alguma coisa menos aquilo que devia ser. Ora, o que devia ser é isto. É, o que é que me interessa a mim saber se amanhã vou crescer mais uma décimazita ou menos uma décimazita? Who the fuck cares? O que me interessa a mim é saber se eu criei as condições para daqui a 5 anos estar a crescer bem, daqui a 10 anos estar nos melhores da Europa. É isso que interessa. Agora, isso só se faz com um trabalho de casa. E o trabalho de casa é aquilo que a OCDE disse para fazer. Quero ver, olha, duas áreas. Redução das barreiras à entrada nas diversas atividades económicas. Já vou explicar o que isto é. E depois, a questão da concorrência. Então vamos lá isto. Quando a Troika cá veio,
um dos méritos que teve foi dizer assim, vocês vão acabar com as barreiras à entrada de novos players em certos setores. Porque o que se faz é, nós somos muito guildas, percebe? A expressão de Idade Média. Corporações. Pois elas fecham-se e dizem assim, vocês não podem entrar aqui que isto é só nosso. E nós é que mandamos. Há algumas profissões em Portugal assim. O que é que acontece depois? É que, como não há entrada de nova gente, e como quem lá está é controlado por quem lhe interessa, o que é que se faz? Limita-se e os preços vão subindo. E as pessoas acabam, umas por não ter acesso àquilo, porque as guildas não deixam, e por outro lado, quem lá está governa-se à grande e à francesa. A Troika disse isto. A OCDE não está a fazer mais do que reconhecer um conselho que a Troika deu e que Portugal não fez. Começou a tentar fazer, depois foram os interesses cooperativos todos a saltar. O segundo ponto tem relação com o primeiro. Porquê? Desculpe lá, estou com uma alergia brutal. Já ontem, durante o think tank, quase que caí para o lado, tal a dose forte de antialérgicos que tive que tomar. Bom, segundo ponto. Imagine só, se você não deixa entrar mais gente, se você limita o circo, o playground, dizer assim, só entram cá 3, não entram mais, o que é que você tem? Problema de concorrência. A concorrência é a coisa mais importante na vida, na sociedade. Porquê? Primeiro, porque traz qualidade. Segundo, baixa os preços. Ora, a OCDE está morta de saber isto. Sabe que é um dos problemas mais graves na sociedade portuguesa, nos serviços, nos produtos, no mercado de serviços, no mercado de produtos, e está a dar um conceito que é velho como a nossa democracia. Porque isto já vem desde o Estado Novo. É uma das coisas negativas que o Dr. Salazar cá deixou. Bom, nós queremos mudar isto? Não. Repara uma coisa, os jornais foram a correr à história do crescimento económico, não sei o que é, o CDE diz que vamos crescer 3,7%, e o Ministro das Finanças vai logo a cavalgar a onda. Ah, não, isto está-se a aproximar das previsões do Governo, e no próximo ano isto também vai ser melhor. Estão a fugir ao problema. A teoria de Joaquim Aguiar. Está a ver o palco? Olhe, está a ver o projetor para onde está a apontar? Esqueça aquilo, olhe para a sombra. A sombra é isto, percebe? E a sombra é aquilo que ninguém quer ver em Portugal, ninguém quer falar. É isto que nos empobrece, percebe? Eu juro-lhe, tenho a certeza, ainda não li, mas tenho a certeza que o tal estudo da Fundação José Neves, que eu vou ver hoje, para comentar amanhã, tem a ver com estas coisas também. Não só, mas também. Mas você vai ver que em Portugal pouca gente vai falar do assunto, ou quando falar do assunto vai falar do que não interessa. Quer apostar comigo? Bom, fica a aposta feita. Bem, e já agora, a OCDE diz outra coisa. Olha, vocês têm que reformar a saúde. Por exemplo, a tal aposta na informação, não sei quantos, você sabe como é que está o estado do sistema informático do Ministério da Saúde? Sabe? Então pergunta quem sabe, que é para ficar com uma ideia. E apesar de todo o dinheiro que já estourou nisto nos últimos anos. Meu Deus, já vamos com 18 minutos, que horror! Bom, já agora, além da Comissão Europeia, além da OCDE, ontem a Comissão Europeia veio falar também em reformas estruturais em Portugal. E o que é que veio dizer? Olha, além das outras áreas que estamos fartíssimos de falar, veio avisar para várias coisas. Atenção à reforma orçamental, que vocês não fizeram ainda. Repare uma coisa, lembra-se do Centeno? Lembra-se do que é que anda o João Leão a dizer e o Costa, que fizeram isto, fizeram aquilo? Não fizeram nada. A Comissão Europeia ainda nos veio fazer ontem avisos que já nos fazia desde 2016 ou 2015, ou lá o que é. Está a perceber? Nós não fizemos nada nos últimos anos. Estes rapazes estão a gerir a conjuntura, estão a navegar à vista. Um dia vão-se embora e nós estamos pobretanas, percebe? Bom, já agora uma coisa. Vá lá ver o relatório da Comissão Europeia de ontem e os avisos que fez à história do impacto das garantias que o Estado está a dar no déficit e na dívida, percebe? Mas, ainda não analisei em concreto, porque não sei ver o que aquilo é com os dados que nos deram. Ontem, a Presidente do Banco de Fomento foi dizer ao Parlamento que estava quase pronto o sistema para garantir empréstimos que estão em moratória. Meu Deus! Sabe o que é que isto quer dizer? Que você vai ter mais uma espadinha de Damocles em cima da sua cabeça. Ou seja, o Estado, quer dizer, você, eu, a Maria, a Fátima, o José, a Corina e a Maria que estão aí a ver, vão ficar responsáveis pela dívida de uma porrada de gente, inclusive de empresas, percebe? E se eles não pagarem, é você que vai pagar. Somos nós todos que vamos pagar. É isto que nós estamos a fazer. Ainda ontem a Comissão Europeia avisou por isto. Portugal é dos países onde o risco é maior. Está a ver? Grande socialismo, é? Pronto.
Ponto seguinte. Eu ontem tinha ficado também de falar do programa de 900 milhões de euros que o Governo disse que vai disponibilizar para a educação. Remember? E disse que ia comentar isto. Bem, eu estou mesmo a ver é que a gente hoje não consegue terminar isto. Mas vamos lá. Então é assim, eu fui ver os 900 milhões. Surprise, surprise! Para onde é que vai a maior parte desta massa? Vá, força! Debitem aí. Vá lá. Construção. Quase 700 milhões de euros vão para renovação, não sei quê, de infraestruturas e do parque escolar. Ou seja, tudo aquilo onde o Governo não gastou dinheiro nos últimos 5 anos. 6. Para quê? Para devolver rendimentos à administração pública. Devia ter feito isto, não investiu. Os socialistas, barra comunistas, barra bloquistas, foram os que menos investiram nos últimos 47 anos. Percebe? Na democracia. Ainda investiram menos durante o período da troca do que o Passos Coelho, veja lá. Que ironia da história, não é? E agora vão cobrir com isto. Já agora só um problema. Está a ver porque é que estão a deitar dinheiro sobre, dinheiro sobre o problema? E está a ver porque é que isto não vai resolver nada. É que vai-se melhorar aquilo, não se vai preocupar com a qualidade do ensino. Aliás, já percebeu porque é que o Mário Nogueira está calado? Porque isto é só cedências aos lobbies. E onde é que eu quero chegar? O Governo diz que vai contratar mais 3.300 professores. Espera aí, mais 3.300 professores? Então, mas o número de alunos da escola secundária baixou nos últimos 30 anos mais de 500 mil alunos. Mais de 500 mil alunos e nós vamos contratando cada vez mais professores? Para quê? Para empregar a malta. Está a ver para que é que serviu a geringonça? Desculpa a expressão, é para esta trampa. Percebe? De política que nós temos há vários anos. Você tem um problema, atira dinheiro sobre os problemas. O Ministro da Educação é um incompetente, é um idiota, percebe? Está a perceber? O Ministro da Educação é um tipo de extrema-esquerda que está ali a fazer fretes à extrema-esquerda. Aliás, isto reflete toda a política socialista e comunista feita nos últimos anos. Percebe? Que é, deixa-me sossegar os lobbies e eu sossego-os contratando mais professores, aumentando salários e o diabo a 4. No ano passado, o Estado contratou mais 8.000 funcionários, mais 3.000 professores. E agora quer contratar mais 3.300? Pode ter a certeza que você vai pagar isto com os seus impostos. Isto é a política que esta gente está a fazer. Não quer reformar nada. Quer acalmar lobbies, aguentar-se no poder e um dia piram-se dali e fazem água terras, percebe? E deixam o país num pântano. Está a perceber o que é que estão a fazer? É só isto. E já agora, a seguir vamos para o e-voucher. O e-voucher é um aborto, percebe? O senhor que está a Estado dos Impostos teve quase um ano para fazer esta brincadeira e inventou uma coisa chamada e-voucher, que é o seguinte: você neste trimestre, aquilo que você gastar vai acumular na sua continha pessoal no fisco para depois gastar até 50%, dar um desconto até 50% a partir de setembro. Primeiro ponto, os comerciantes não sabem nada do sistema. Segundo, nós como consumidores não sabemos quem é que aderiu. Terceiro, os comerciantes não sabem quais são os TPAs, que são os terminais de multibanco, que funcionam com o e-voucher. Está a perceber? Isto demorou um ano. Como você viu, custou 7 milhões de euros para operacionalizar. Para quê? Para meter dinheiro nos lobbies, não é? É isso, basicamente. Fica uma sugestão. Se o senhor Estado dos Impostos quer estimular a economia pelo consumo, o que devia ter dito era o seguinte: vamos baixar o IVA num ponto percentual durante um trimestre. Percebe? Era assim que se fazia. Eles não estão interessados em fazer isto, porque sabem que isto não vai funcionar, porque sabem que isto vai tirar receita fiscal. Está a perceber? E portanto andam aqui a fazer spins. Isto é spin à socialista. Está a perceber? Há governo. Este é de facto o programa mais importante da semana. Já viu? Caiu logo no feriado. Bom, só mais uma coisa. Isto não vai servir para rigorosamente nada. E mais, serviu para pôr 7 milhões de euros nas mãos de alguém. Se calhar convinha saber de quem. Já agora o Tribunal de Contas também, como já vocês sabem, ainda é um assunto que ia tratar amanhã, descobriu que há contratos feitos no âmbito da Covid que são uma vergonha, não é? E que são uma vergonha no sentido de que são nojo, que cheiram mal, percebe? Cheira a pocilga, aquilo. Convinha que fosse até ao fim também. Já agora, Sr. Ministro das Finanças, João Mãos de Tesoura, também conhecido por João Leão, ontem no Parlamento disse assim, com ar assim muito a sério e seráfico: esperamos que não haja mais chamadas de capital para o novo banco. Sr. Ministro, esperamos? Esperamos? Desculpe,
A política pública faz-se com esperanças? Não! Sabe qual é o problema, Sr. Ministro? O seu antecessor e o Primeiro-Ministro assinaram um contrato com os acionistas do novo banco que deixou o país pendurado. Está a perceber? Portanto, não venha cá com esperanças. O que tem que ser feito está no contrato. Se os senhores fizeram um mau contrato com os acionistas do novo banco, nós vamos pagar. Não venham cá com esta treta de agora querer sacudir a água do capote. Mas que vergonha! Bom, com isto terminamos a conversa de hoje. Como já percebeu, muito agitada, apesar de ser um feriado. E já sabe que às 11 da manhã vou falar com o Nuno Palma sobre aquela sacanice que lhe fizeram. Perdoem-me a expressão. Obrigado pela sua paciência. Quando as pessoas estão em direto, estão 4.700 pessoas em direto. Quero agradecer a sua paciência e agradecer-lhe muito, sobretudo, por estar a acompanhar isto no feriado e dizer-lhe que às 11 da manhã estarei de volta e amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado. Até logo.